meu Senhor. Céus e estrelas, tu és Criador. Nuvens e o sempre belo luar contam ao mundo deste amor sem par. Tua palavra é perfeita e fiel, são teus juízos mais doces que o mel. Quanto anelo em obedecer teus mandamentos e só neles crer. Bom dia, pessoal. Hoje, domingo, 20 de setembro, de 2020, eu vou dar continuidade àquele estudo que nós começamos já há 2 semanas atrás. E o estudo é Maria, Verdades e Inverdades. E é bom já de início que eu possa repetir o que eu tenho repetido nos outros estudos, e o objetivo desse estudo não é ofender a ninguém, a fé de ninguém, não é altercar, mas é trazer uma visão segundo a exegese protestante reformada, da Igreja Cristã Reformada. E eu sei que no mundo do nosso país, onde a cultura há uma cultura religiosa que traz uma outra vertente completamente diferente do que eu estou falando, mas só lembrar que o nosso material, a nossa base é somente a Bíblia, a palavra de Deus. E essa era uma máxima na Reforma: sola Escritura. Só a Escritura. Para nós, só a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não temos a tradição como palavra de Deus, só as Escrituras. Para nós, a Escritura ela está acima da igreja, ela está acima dos concílios, ela está acima do sacerdote, do ministro, e ela é a regra de fé e prática. Portanto, aquilo que eu estou trabalhando a respeito de Maria tem um embasamento nas Escrituras. Eu vou tomar o máximo de cuidado para não chocar com o que eu vou falar, devido à cultura na qual nós nascemos e crescemos, mas aqueles que estiverem interessados em saber realmente o que a Bíblia ensina, abram as suas Bíblias e acompanhem. Mesmo aquelas traduções da Vulgata Latina, que são usadas pela Igreja Católica. Abram, porque a Bíblia é uma só. Abram e acompanham. E vejam onde eu estou fundamentando a minha fala. Não quero de forma nenhuma ofender a ninguém, atacar a ninguém, apenas estou trazendo uma abordagem segundo a hermenêutica, a exegese cristã reformada. Pois bem, a doutrina ou o dogma da perpétua virgindade de Maria, ele diz que Maria teve Jesus, mas ela continuou virgem até a sua ascensão aos céus. Ela não teve contato físico
de esposa, de mulher com José. Portanto, ela é a Virgem Maria antes e depois de ter Jesus. Pois bem, é importante que eu possa dar aqui uma pequena paradinha para a gente, então, voltar ao assunto. Eu quero novamente tocar nessa tecla que nós não queremos, devido à delicadeza do ensino de hoje, não quero realmente, de formas nenhuma, atacar ou ofender a ninguém. Então, se alguém ficou ofendido pelo que eu estou ensinando aqui, me desculpe, mas não sou eu. É a palavra de Deus, ou são as Escrituras Sagradas. Veja bem, então nós vamos direto para a Escritura. Não vamos perder tempo, não. Eu não vou citar aqui nenhum concílio, eu não vou citar aqui nenhuma decisão, nenhuma resolução, nenhuma doutrina. Eu vou direto nas Escrituras, uma vez que ela é a nossa única regra de fé e prática. Está nas Escrituras, é verdade. Está fora das Escrituras, ainda que seja uma verdade histórica, que aconteceu historicamente, que tenha sido a construção de algum concílio no decorrer da história da igreja, mas não está nas Escrituras e vai contra o que está nas Escrituras, é uma inverdade. Portanto, essa questão da perpétua virgindade de Maria é uma inverdade. Eu preciso abrir um parênteses aqui e lembrar que na cultura do tempo de Jesus, uma mulher casada que não tivesse filhos, ela era considerada na cultura como uma mulher amaldiçoada por Deus. Não há a mínima chance na mentalidade daquela época de aceitar a ideia de uma mulher que se case, mas não tem contato físico com o marido. Não há. A mulher bem-aventurada, na cultura judaica daquela época, do Antigo Testamento, desde Abraão, é aquela mulher fértil que enche a sua casa, que enche a sua aljava, como o guerreiro enche a sua aljava com as flechas. Feliz é o homem que enche a sua casa, que tem uma mulher fértil. A mulher estéril é uma mulher considerada pela cultura como uma mulher que não está debaixo do favor de Deus. Mas mesmo assim, a mulher estéril, como Sara foi, como Ana foi, como outras foram, ela tinha o papel de esposa com seu marido. Agora, a ideia de uma esposa que não tem contato íntimo com o marido, essa é uma ideia pagã, estranha à mentalidade daquela época, na qual Jesus cresceu, na qual se passou toda a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vejam bem esse texto de Mateus 1, 24 e 25, quando José desperta do sono, então ele recebe Maria, porque o anjo diz que o que foi gerado nela foi por obra e ação do Espírito Santo, e ele a recebe, mas o anjo lhe proíbe de tocar nela. Ele não podia tocar nela. Enquanto, olha, vejam bem esse advérbio, enquanto, né, ela não desse à luz o seu filho. Então, por isso que Mateus capítulo 1, versos 24 e 25 diz que assim que ela acordou, ele a recebeu como mulher, como esposa. Ele era desposado dela. Ele estava noivo dela. Mas agora ele a recebe em casa, como sua esposa, mas ele não a conhece até que ela dá à luz ao seu filho primogênito. Após o filho primogênito dela nascer, José passa a conhecê-la. Mas o que quer dizer isso? Será que esse verbo conhecer, qual que é o sentido dele aqui nesse contexto aqui de Mateus 1, 24 e 25? Ora, José já conhecia Maria.
ele já conhecia, ele ficou desposado com ela há muito tempo. Ele sabia que ela engravidou, ela contou para ele que estava grávida. Ele queria deixá-la para que ela não fosse apedrejada. Ele queria deixá-la. O anjo diz para recebê-la como mulher. Ele recebe, agora ele sabe que ela não o traiu. Ela poderia ser apedrejada. Se ela ficasse sozinha, a barriga aparecesse. Aí todo mundo ia saber que ela tinha adulterado. Ela tinha traído mesmo no noivado. E ela estaria sujeita a ser apedrejada. Mas o anjo diz para ele a receber. E ele a recebe, mas não a conhece. Então o sentido de conhecer aqui não é esse sentido de conhecimento social. Eu conheço uma pessoa. Não, não é esse o sentido. Nós vamos ver que o sentido aqui de conhecer, esse verbo, gnosco, na Bíblia, aqui nesse sentido aqui, ele significa manter relação sexual. Então, José não manteve relação sexual com Maria até que ela deu à luz seu filho. Até. Né? Até quer dizer de um ponto até um outro ponto, não para sempre. No momento em que Jesus nasce, segundo a interpretação plausível do texto, depois que o primogênito nasce, então José passa a conhecê-la, a manter relação sexual com ela. E como qualquer marido na cultura daquela época tinha com a sua esposa, o ato conjugal é uma bênção. O ato conjugal não é maldição, é bênção. O sexo só passa a ser errado fora do casamento. Mas no casamento o sexo é uma bênção dada por Deus. E então José conheceu Maria, manteve relações com ela assim que Jesus nasceu. Antes não, antes ele não pôde tocá-la como esposa. Agora eu quero citar alguns textos bíblicos e mostrar que nesses textos aparece a palavra conhecer com essa conotação de relação sexual. Veja bem que o primeiro texto está em Gênesis 4, versículo 1, e diz que, deixa eu mudar aqui e diz, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz. Vejam bem, assim que Adão a conhece, isto é, que Adão tem relação com ela, ela concebe e dá à luz. Ela concebeu e deu à luz a Caim. Adão já conhecia Eva desde o início, quando Deus a fez, antes de ter filho. Mas o conhecer aqui aparece com conotação de relação sexual. E um segundo texto está em 1 Samuel 1, 19 e 20. É a história de Ana, Eucana e o sacerdote Eli. Acontece que Ana sobe com Eucana todo ano para adorar no tabernáculo. E da última vez, Ana ora a Deus e fica em oração lá no tabernáculo. Oração baixinha, amargurada, oprimida, triste, deprimida, ao ponto de o sacerdote entender que ela estava bêbada, devido à maneira como ela estava, chorando e apenas falando, mexendo os lábios, orando baixinho. E ela disse para ele, não, eu não estou bêbada, eu estou amargurada de espírito, eu estou amargurada da vida, porque eu não posso ter um filho. E então ele a despede e diz para ela, vá em paz, o Senhor vai te dar um filho. E ela fez um voto, se o Senhor me der um filho, ele será um nazireu. Eu vou dedicar o meu filho a Deus
desde criança. Assim que ele desmamar, eu trago e dedico a Deus. E o sacerdote diz para ela: vá em paz, você vai ter um filho, Deus vai te dar um filho. E é aqui que está então, que vai nos interessar ler esse versículo, porque diz que no outro dia levantaram-se de madrugada ela com seu marido, Eucana, com a Penina, a outra mulher que ficava humilhando, e adoraram e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, teve relações sexuais, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. Ela era estéril. Quando chega de viagem, ela deve ter contado para ele que o sacerdote diz: olha, vai ter um filho, então vamos tentar, vamos tentar. E diz que Eucana a conheceu. Isso é, manteve relações com ela durante alguns dias e ela concebeu e teve Samuel. Então aparece novamente a palavra conheceu aqui como relação sexual entre o marido e a esposa. Lá em 1 de Reis 1, versos 1 e 4, quando Davi já estava velho, ele precisava de alguém que pudesse o aquecer, trouxeram uma moça sobremaneira linda, e ela deitava com o rei, o servia, porém o rei não a conheceu. Davi não manteve relações com ela. Olha aí que interessante. De novo a palavra conheceu como manter relações. Ela deitava com ele para o aquecer. Ele estava com problemas nesse sentido aí de aquecimento. E trouxeram a mulher, mas ele não a conheceu. Ele não manteve relações com ela, só dormia abraçado com ela, já estava muito velho. Pois bem, nós temos ainda muitos outros textos, mas é só lembrar, voltando aqui, que o verbo conhecer na Bíblia, quando se refere a um casal, né, tem a conotação de manter relação sexual. E notem que José, quando desperta do sono, ele recebe Maria em casa. Agora os dois estão vivendo debaixo do mesmo teto, estão casadinhos, mas ele não a conhece até um determinado momento, não é para sempre. Quando o menino nasce, como todo casal normal, o anormal na cultura da época é uma mulher ficar virgem depois do casamento. Ninguém iria aceitar isso naquela época. Isso é incompatível com a cultura da época. Essa não é uma ideia judaica, da cultura deles. É muito mais uma ideia pagã. No paganismo era muito comum as sacerdotisas virgens, que não podiam ter contato com homem nenhum. Então essa ideia ela vem do paganismo, ela não vem do judaísmo no qual Jesus cresceu. E José então não a conheceu até que ela deu à luz. Depois ele a conheceu como qualquer casamento perfeito que foi. Pois bem, vamos para frente, porque nós temos aqui nas Escrituras Sagradas muitas provas de que Maria ela teve mais filhos. Eu, pessoalmente, penso que Maria teve mais uns 14 filhos depois de Jesus. Assim que Jesus nasceu, então ela começou a ter uma vida de esposa normal com o seu marido. Portanto, a Escritura Sagrada mostra aí, por exemplo, aparecem alguns, né, Tiago, José, Simão e Judas, que a Bíblia ainda dá o nome que eram irmãos de Jesus. São muitos textos, vamos ler um após o outro, devagar, para que nós possamos não perder nenhuma verdade que esses textos nos trazem. 1 Mateus 12,
de 46 a 50, que diz assim: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem é a mãe de Jesus? Ele está dizendo aqui todo aquele que se converte a ele. O contexto, se alguém estiver interessado em aprofundar esse contexto, é que tanto Maria, como aqui diz, tua mãe e teus irmãos, Maria e os filhos dela, nesse momento entendiam que Jesus estava louco. Por quê? Porque ele estava sendo já ameaçado de morte pelo sistema religioso e político de Israel da época. E agora ela está querendo levá-lo para casa, adverti-lo: meu filho, você está ficando louco, você tem que ficar quieto, você tem que esconder, você tem que parar de falar. E é só nesse contexto que nós entendemos a resposta dele: quem é minha mãe? Se a minha mãe está tentando me advertir, meus irmãos, que eu não fale, a minha mãe são aqueles que aceitam o que eu falo e que falam também. Mas, na verdade, eu não quero entrar e explorar essa questão. Eu quero aqui explorar a tua mãe e teus irmãos. As pessoas que advogam que Maria continuou virgem dizem que essas pessoas aqui, elas são filhas de José. Elas são filhas de José, de um primeiro casamento. E que essas pessoas não são consanguíneas de Jesus. Entretanto, não há nenhuma base na Bíblia Sagrada para se ter essa conclusão de que José tivesse mais filhos. Poderia até ser que ele teve filhos no primeiro casamento, mas devido à mentalidade da época, é impossível que uma mulher casada continue virgem depois do casamento. Isso é um mito religioso. É um mito religioso. Uma mulher casada, na cultura daquela época, o sexo naquela cultura, dentro de um casamento, é uma bênção maravilhosa. Não existe casamento sem sexo. Isso até hoje. Imagina uma pessoa que casa e não tem sexo. Numa cultura do século XXI, ultraliberal. Vamos voltar aí 2000 anos atrás, naquela cultura que a mulher fértil que enchia a sua casa de filhos era considerada bem-aventurada e abençoada por Deus. Imagine bem Maria e José, José não podendo tocar em Maria. Outra coisa é que José tocou em Maria, nós já vimos isso naquele texto. Como ele pode ter tocado e ela não engravidado? Então, o mais plausível aqui é entender que esses irmãos aqui são realmente filhos de Maria e de José. Lá também em Mateus capítulo 13, versos 55 e 56, está bem pertinho aí, se você quiser abrir a sua Bíblia, pode ser a Bíblia usada pela Igreja Católica, ou pela Igreja Ortodoxa, ou pela Igreja egípcia, Igreja Cristã, enfim, qualquer ramo de Igreja Cristã, que você seja membro. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 13, 55 e 56, e diz assim o texto, veja bem:
eles se escandalizam, seria bom até ler do 53 em diante para entender melhor, porque diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria, estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Todas aqui no sentido que são muitas. Se não diria somente assim: não vivem entre nós suas irmãs? Mas o todas aqui é que a ideia é que são muitos. Eu, pessoalmente, penso que ele teve pelo menos 14 irmãos ou mais. E não vivem entre nós todas as suas irmãs? Eram filhas de Maria ou só de José? Eram filhos de Maria ou só de José? Evidentemente que é mais plausível que sejam de Maria e de José. Por quê? Porque José conheceu Maria depois que Jesus nasceu. Isso é bíblico. E outra questão importante é que Jesus é o primogênito dela. A palavra primogênito significa o mais importante na Bíblia, e é de fato, ele é o mais importante, mas também significa o principal e o primeiro. O primeiro. Então Jesus é o primeiro filho de Maria. Quando nós queremos falar unigênito, único, usamos a palavra unigênito. Se Jesus tivesse sido o único filho de Maria, a Bíblia o chamaria de unigênito, como ele é o unigênito de Deus. Ele é o único de Deus, mas de Maria ele é o primogênito, ele é o primeiro. Então vejam aqui quantos irmãos, que casamento abençoado, que casamento fértil, que casamento cheio das bênçãos de Deus foi esse de Maria e José. Em Marcos, capítulo 6, no versículo 3, é o próximo texto que nós vamos fazer menção dele aqui nessa noite, e diz assim, evidentemente que é uma repetição, é uma versão que Marcos dá para a mesma situação que Jesus chega na sua terra, e eles se escandalizam. Como esse aí não é o filho do carpinteiro, não é filho de Maria, não vive seus irmãos entre nós? É o mesmo contexto, porém, numa visão de Marcos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? É a mesma situação, né? Vamos para Lucas capítulo 2, versículo 7. E diz assim: e ela, Maria, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar. Qualquer Bíblia que você tiver, a Bíblia é a mesma. Talvez nós usemos traduções diferentes, mas a Bíblia é a mesma. Talvez dê algumas diferenças na tradução, porque o tradutor usou palavras, escolheu palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. E diz: e ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu já falei sobre isso. Ele é o primogênito, ele é o principal dela, ele é o primeiro dela. Se ele é o primeiro, é porque tem um segundo, tem um terceiro. Se fosse um único, a Bíblia usaria a palavra unigênito. No Evangelho de João, agora, capítulo 2, versículo 12. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Algumas pessoas, eu não deveria nem falar isso daqui, é tão fraco esse argumento, dizem que quando a Bíblia fala sobre os irmãos de Jesus, está se referindo aos seus discípulos. E é muito fácil de distinguir quando se usa a palavra irmãos para filhos de Maria
e irmãos para discípulos. Geralmente, os evangelhos não usam a palavra irmão para discípulo, mas usam discípulos de Jesus. Já a partir de Atos, eles começam a se chamar uns aos outros de irmãos dentro da igreja. Mas já era costume dos judeus chamarem uns aos outros de irmãos. Mas o texto mostra se está chamando o irmão por nacionalidade, por parentesco, por fé. O contexto mostra claramente. E aqui faz até uma distinção, né? Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então faz a separação aqui de discípulos e irmãos. Maria, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Quem eram esses irmãos aqui? Os filhos de Maria. Inclusive o contexto aqui vai dizer, né, que os irmãos dele falam com ele: por que você não vai para a festa? E vamos ver aqui seu encontro, vamos ver. Bom, as bodas em Caná, né? Em Caná. E até os irmãos dele eram incrédulos nesse momento. Havia uma crise dentro da família de Jesus, porque a gente não sabe qual foi a percepção de Maria com respeito a aquele que nasceria dela e a obra dele, a obra que ele realizaria. Mas houve um tempo que ela e os seus irmãos achavam que Jesus estava fora de si. E, inclusive, nesse contexto aqui que nós lemos, os seus irmãos eram incrédulos, não criam no que ele estava falando. O que ele estava fazendo estava muito mais para uma loucura do que para uma verdade na cabeça dos irmãos. Eu não sei até que ponto Maria tinha a percepção da obra da redenção do seu filho. Não sei, mas houve um momento em que ela realmente queria prendê-lo. Isso a Bíblia deixa muito claro, porque ele estava sendo ameaçado, eu já disse isso, e ela achava que ele estava sendo louco de se expor tanto assim. Pois bem, em João 7, de 3 a 10, esse é um texto, já é um texto grande, João 7, de 3 a 10, ok, é esse que fala da incredulidade dos irmãos de Jesus. E fala assim o texto: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. E no versículo 4 diz: porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E o versículo 5 deixa clara aquela situação que eu falei: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha lá, evidentemente que aqui, irmãos, não está se referindo a discípulos, mas aos seus filhos da sua mãe e de José, seus meio-irmãos, né? Porque ele era filho só de Maria. Em Atos 1,14, agora nós já vamos lá para Atos, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, tudo indica que, num determinado momento, todos os seus irmãos creram. Inclusive, Tiago foi um dos maiorais, escreveu a carta de Tiago na igreja de Jerusalém. E Judas, esses dois irmãos tiveram lugar de preeminência na igreja apostólica. Mas Maria também entendeu, após a ressurreição dele, entendeu a obra, compreendeu
e estava ali em oração com os demais irmãos, e se num momento eram incrédulos, agora todos eles se converteram, e as suas irmãs também, ao cristianismo, exerceram a sua fé em Jesus Cristo. Na carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5, Paulo também vai fazer uma menção, primeiro aos Coríntios 9, versículo 5. Então, o que diz esse texto? Primeiro aos Coríntios 9, 5. Eu acho que esse texto, eu estou em Romanos, então realmente Romanos não vai nos ajudar. Vamos ver capítulo 9, versículo 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma irmã, de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então Paulo ele está dizendo que os apóstolos, os irmãos de Jesus, eles levam as suas esposas, né, nas suas missões, e que ele também teria o direito de fazer isso. O mais importante aqui é citar, ele fala dos irmãos de Jesus. Em Gálatas 1:19, mais uma vez, Paulo vai dizer alguma coisa aí que seria interessante que a gente notasse. Ele diz, quando ele vai a Jerusalém, depois dos 3 anos da conversão, que ele está de molho, pensando, refletindo, então ele sobe a Jerusalém e ele diz, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago, irmão carnal, meio-irmão de Jesus, era um dos maiorais, ele era um dos maiorais na igreja de Jerusalém. Pois bem, eu creio que o que nós falamos até aqui, né, deu para perceber que José conheceu Maria, ela deu à luz o seu primogênito, após ela dar à luz o seu primeiro, José a conheceu e foram felizes como todo casal da época, todo casal da época. Então, Maria teve sim mais filhos, né? E vamos para frente. Isso não é de formas nenhuma, nenhum ataque à imagem de Maria, pode ser até algo chocante com respeito a uma imagem que foi criada de Maria no decorrer da história, mas que é inverdade, que não é uma imagem bíblica, uma imagem bíblica. E aqui vale lembrar, né, aquela questão do primogênito, que Jesus é o primogênito de Maria, mas ele não é o unigênito, como Jesus é o unigênito, como ele é o unigênito do Pai. Ele é unigênito do Pai. Então, ele é o primeiro filho gerado por ela. É isso que Mateus 1:25 quer dizer. Maria não é mãe de Deus, mas ela é filha de Deus. Ela não é nossa mãe, ela é nossa irmã em Cristo Jesus. E de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Pois bem, Jesus foi o filho primogênito de Maria, né? Isso aqui é muito importante. E então, ele não é o unigênito, ele é o primogênito. E ela tem vários outros filhos. Esses textos aqui, vários nós já lemos, não vamos repetir. Nós vamos chegando aí ao final do nosso estudo. Então, voltando aí, outra inverdade, né, que é o dogma da perpétua virgindade de Maria. Pode até ser que alguns concílios tenham chegado a essa conclusão de que Maria continuou virgem, mas isso vai contra as Escrituras, isso vai contra a cultura da época, isso vai contra a mentalidade da época, isso se parece mais com
uma influência pagã das sacerdotisas virgens que se dedicavam a determinados deuses e que não podiam ter contato com o homem como sinal de santidade. E virgindade não é sinal de santidade. Uma pessoa pode ter uma vida sexual plena, uma vida sexual completa, essa pessoa temente a Deus, casada, e ela ter uma vida santa diante de Deus, agradável diante de Deus. Eu desejo a todos um bom dia e que Deus te abençoe.